A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Estou passando aqui nessa tarde para deixar uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. É algo para que a gente venha refletir, para que a gente venha procurar botar em prática nas nossas vidas. E eu creio que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai depender menos do homem e confiar mais em Deus. Amém? A palavra que a gente vai meditar hoje se encontra no livro de Salmos, Salmos 40, a partir do versículo 1, um salmo de Davi. Se você tiver com a Bíblia perto de você, acompanhe a leitura para que você possa ter um entendimento melhor. Amém? Então, o primeiro versículo do Salmo 40 diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Então, Davi ele inicia o Salmo dizendo que esperou com paciência no Senhor. E esperar vem de ter esperança. E quantos de nós muitas vezes estamos passando por uma luta, uma situação de desemprego, uma dificuldade, algo que a gente já não consegue mais resolver e a gente corre para todos os lados, a gente espera por pessoas, por amigos, por vizinhos, Gente que está numa época de eleição, muitas vezes a gente espera que o político faça alguma coisa, a gente espera que o político venha mudar a situação. Infelizmente a gente acaba se decepcionando, Para quem é casado, muitas vezes está passando por uma crise, a gente espera que aquela pessoa mude, E muitas vezes não acontece. E Davi ele vem nos ensinar nesse salmo que ele diz que esperei com paciência no Senhor, pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Davi ele colocava a esperança dele em Deus, E ele tinha essa esperança com paciência, Ele não esperava angustiado, aflito, inquieto, porque ele sabia que ele esperava. Ele sabia que Deus é um Deus fiel, que nunca falha, que nunca muda. A Bíblia fala que Deus ele é fiel e permanece fiel, ainda que a gente seja infiel a Ele. E ele diz, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não sei o que você tem esperado ou em quem você tem esperado, mas diante dessa palavra eu vejo que se a gente esperar com paciência no Senhor, confiando que Deus pode mudar a nossa situação, colocando diante de Deus as nossas lutas, as nossas inquietações, as nossas preocupações, Deus ele irá responder o nosso clamor. Que ele diz, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Então ele esperou com paciência em Deus, e Deus inclinou-se para ele e ouviu o clamor dele. Talvez você só está esperando, não está clamando. E Davi nos deixa mais um ensino que a gente tem que esperar e clamar. Coloque as suas dificuldades diante de Deus, apresente ao Senhor, Converse com Deus. Deus, eu tenho passado por isso. Deus, essa situação já não tenho mais domínio sobre ela. Deus, eu já não consigo mais resolver isso. Deus, eu já corri para o fulano, para o Beltrano, e ninguém consegue me ajudar, porque tem situações da nossa vida que a gente corre para todo lado e infelizmente a gente não corre para Deus, Então eu lhe convido essa tarde a esperar em Deus, confiar em Deus, colocar diante de Deus aquilo que você tem passado, que eu creio no nome de Jesus que Ele vai se inclinar para ouvir o seu clamor. E no versículo 2 ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos.
Então a gente vê que Davi estava passando por uma situação muito crítica, né? Ele diz que ele tirou ele de um poço de perdição. Então ele estava vivendo uma situação em que ele estava se perdendo, né? Quem conhece a história de Davi sabe que Davi ele passou por muitos momentos difíceis, né? Ele era um jovem que ele era rejeitado dentro da própria casa dele. Quando Samuel vai ungir ele a rei, todos estavam dentro de casa, só ele estava trabalhando, né? Quando passou todos os irmãos dele, o profeta perguntou: não tem mais ninguém em casa? E o pai dele disse: tem, e mandou chamar Davi, né? Então a gente vê ali que é uma situação de desprezo, onde todos estavam em casa, porque naquela época, quando sabia que um profeta ia até a sua casa, né, se fazia uma festa, se organizava a casa, fazia uma comida boa, porque o profeta era um homem muito honrado, né? E Davi não estava ali, Davi não foi convidado para aquela situação, né? Então você já vê uma situação de rejeição. Quando Davi ele é declarado rei, quando as pessoas começam a dizer que Saul matou seus 1000 e Davi matou seus 10.000, que Saul começa a ter inveja de Davi, né? Começa ali uma perseguição de Saul contra a vida de Davi, né? E Davi ele começa a viver uma vida fugindo, né? Tem um episódio que dizem que ele teve que se fazer de louco para não morrer. Davi ele morou um tempo em caverna, né? Então Davi ele passou por muitos momentos angustiantes, muitos momentos de luta, de aflição. Mas ele fala aqui nesse salmo que quando ele orou, Deus se inclinou. E ele fala aqui no versículo 2: ele me tirou de um poço de perdição. Saul por diversas vezes tentou matar Davi, né? Mas eu creio que Davi levava uma vida de oração. Então Deus guardou Davi, né? Diz que ele colocou os pés dele sobre uma rocha. Querida, a nossa rocha é Jesus, né? E só quem nos pode colocar sobre essa rocha é Deus. A partir do momento que a gente reconhece que somos falhos, que somos pecador, que necessitamos da graça de Deus, a partir do momento que a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu não sei em quem você tem colocado a sua confiança, mas eu te convido nessa tarde a colocar sua confiança em Deus. Se você não aceitou Jesus, confesse o nome de Jesus. Aí mesmo onde você está, diga que você reconhece Ele como seu Salvador, que você reconhece que você é pecador, que você precisa de perdão, que você precisa de uma mudança, que você já não consegue mais lutar sozinho. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu creio que Ele vai tirar você de um poço de perdição. Eu creio que Ele vai tirar você da lama e Ele vai colocar você sobre a rocha, que é Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. No mesmo verso 2 ele fala: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então Deus ele não só vai tirar você da perdição, Ele não só vai tirar você do atoleiro de lama, Ele também vai colocar os seus pés sobre uma rocha e vai firmar os seus passos. Muitas vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada, a gente vive por situações enquanto a gente luta e parece que quanto mais a gente luta, nada acontece. Parece que quanto mais a gente tenta driblar algo, uma situação, seja na vida sentimental, seja numa área de emprego ou qualquer coisa parecida, parece que quanto mais a gente luta com as nossas forças, parece que menos êxito a gente tem. Mas aqui tem uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ele firma os nossos pés sobre a rocha e Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha e firma os nossos passos. No versículo 3, ele continua dizendo: e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, assim, existem momentos em nossas vidas que a gente já está tão desacreditado que a gente já nem consegue mais se alegrar. A gente já não consegue mais cantar um hino, um louvor, porque a gente está tão desacreditado da situação que a gente vive de cabeça baixa,
já crendo que amanhã vai ser pior do que hoje, mas Davi está dizendo que a partir do momento que ele esperou em Deus, ele teve paciência, Deus se inclinou, respondeu à oração dele, firmou os passos dele, colocou ele sobre a rocha, ainda colocou um novo cântico de louvor na boca dele. Então eu creio que Deus ele quer fazer isso na sua e na minha vida. Eu queria dizer aqui que eu queria poder dizer que é fácil esperar. Não é fácil esperar. Não é fácil porque nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de querer muitas vezes agir na nossa força, de muitas vezes querer fazer do nosso jeito, de não querer esperar por ninguém. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde é ensinado que a questão do imediatismo, né, do para ontem, tudo muito rápido. Mas felizmente, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, já não passa a ser mais do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer, é no tempo dele. E pode ter certeza que o tempo de Deus ele é perfeito. Existe uma frase no mundo que diz que Deus ele tarda, mas não falha. Eu digo para você que essa frase ela é uma mentira de Satanás, porque Deus ele não tarda, ele age no momento certo. A única parte que é verdade dessa frase é que realmente Deus ele não falha, ele nunca falha. Mas ele não tarda, ele tem um tempo certo para agir. E eu creio que a partir do momento que você confiar a sua vida ao Senhor, que você descansar nele, que você esperar nele com paciência, ele vai entrar com providência na sua vida. E ele vai colocar um novo cântico na sua boca, um hino de vitória. Você vai poder glorificar o nome dele e dizer: Deus fez grandes coisas por mim, no nome de Jesus. E o versículo 3 continua dizendo: muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Eu creio que muitas vezes Deus ele nos permite passar por situação de dificuldade, de adversidade, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Existe uma passagem na Bíblia, eu não me lembro agora, que fala que Jesus ele vinha com os discípulos dele e eles viram um cego. E os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Ele ou os pais deles, para que tenha vindo esse mal sobre a vida dele? E Jesus responde: nem ele e nem o pai dele, os pais dele. Mas isso foi permitido por Deus, para que através da vida dele, o nome dele fosse glorificado. Então Jesus estava dizendo ali que aquele cego, ele era cego não era por causa de pecado de pai ou de mãe ou até mesmo dele. Ele estava cego porque através daquela situação Deus ia glorificar o nome dele. E ali Jesus vai até aquele cego e cura ele e o nome de Deus é glorificado. Então talvez você esteja passando por alguma situação hoje que quem vê a sua situação acha que você está em pecado, acha que você está em maldição, até mesmo você olha e acha que não tem mais jeito para a sua vida. Mas eu quero te dizer nessa tarde, no nome de Jesus, que o que você está passando hoje, amanhã vai glorificar o nome de Deus. Agarre essa palavra no nome de Jesus, que o que você está passando hoje vai glorificar o nome do Senhor. E que a gente venha aprender a esperar em Deus. Eu falo a gente porque muitas vezes eu tenho dificuldade, porque não é fácil esperar. Não é fácil esperar em Deus quando uma porta de emprego se fecha e você vê as contas chegando e você não sabe o que você vai fazer. Não é fácil esperar em Deus quando um filho está doente, você corre para um e para outro e nada acontece. Não é fácil esperar em Deus. Mas eu te digo que esperar em Deus vale a pena. E se a gente for meditar na Bíblia, em várias passagens a gente vai encontrar versículos que nos convida a esperar em Deus, né? Em Isaías 40, deixa eu só olhar aqui. Isaías 40, versículo 29 não, desculpa, versículo 30, Isaías 40, versículo 30 diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços
de exausto cai, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Né? Essa palavra jovens coloca jovens porque o jovem ele representa a força. Né? Então está falando aqui que até aquele que aparentemente é forte, mas que não tem Deus, vai chegar um momento que ele vai se cansar, ele vai se fadigar. Né? Os moços ficarão exaustos, vão cair, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vão subir como águia, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. E eu creio que Deus ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Mas para que isso venha acontecer, a gente tem que descansar. Mas o que é descansar e o que é esperar? É você se submeter à vontade de Deus. É você tirar um tempo para orar e dizer: Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Deus, qual é a tua vontade? Deus, dirige os meus passos. Deus, me ajuda a entender qual é a tua vontade para a minha vida. Buscar ouvir a voz de Deus, entender quais os planos que Deus tem para a sua vida, porque Deus ele tem um plano para mim e para a sua vida. Né? E a palavra de Deus fala que os planos do Senhor, eles são bons. Lá em Romanos 12 fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é bom, perfeito e agradável. Mas para isso a gente tem que aprender a obedecer, a se submeter, a descansar, a esperar, a ter paciência. Isaías 64, capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus igual a esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então esse versículo está dizendo que a partir do momento em que você esperar em Deus, que você decidir confiar no Senhor, Deus ele vai trabalhar ao seu favor. E a gente vê isso claramente na vida de Pedro, né? Lá em Marcos, eu não me lembro o capítulo, fala que Pedro ele passou a noite toda pescando e que ele não pegou nenhum peixe. Mas a partir do momento que Jesus chegou na vida dele e deu a direção e disse: Pedro, joga a rede para o lado direito. Quando Pedro jogou aquela rede, fala que a rede veio tão cheia de peixe que o barco quase que afundava com o peso. Então o que Deus quer fazer na sua vida é extraordinário. A partir do momento em que você decidir ouvir a voz dele, que você decidir obedecer o comando dele. Então, meu amado, o que eu deixo para você nessa tarde é: procure descansar no Senhor, procure esperar, procure confiar. Leia a Bíblia, ore a Deus, clame a Ele, porque Deus, Ele não está indiferente à sua dor, Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele apenas quer que você reconheça Ele como um pai que cuida, um pai que ama. Nájila, mas eu estou tão distante, eu já falhei tanto, eu já não acredito mais. Decida hoje mais uma vez confiar no Senhor. Se você falhou, se você se afastou, se arrependa. Diga: Senhor, eu falhei, eu tentei fazer com as minhas forças, eu tentei fazer com o meu jeito, eu não consegui, Senhor, mas eu estou aqui nessa tarde para te pedir perdão. Eu estou aqui nesse dia para reconhecer que eu pequei contra Ti, mas eu me arrependo. Muda a minha história, muda a minha vida, porque é essa oração que eu tenho feito para Deus constantemente. Senhor, me ensina a confiar, me ensina a depender, me ensina a descansar. E eu creio que Deus tem ouvido a minha oração, e com certeza Ele vai ouvir a sua, porque eu não sou melhor do que você em nada, né? Eu sou alguém que levava uma vida de pecado, mas que decidiu, pela infinita misericórdia do Senhor, ouvir a voz de Deus e buscar obedecer Ele. Decida você mesmo fazer isso, porque Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Eu profetizo no nome de Jesus que muitos verão e temerão
quando verem o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que você possa receber essa palavra e que você busque botar em prática, ter intimidade com Deus, buscar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. E eu creio que em nome de Jesus Deus vai fazer grande coisa na sua vida. Amém? Desde já eu agradeço a você que ouviu esse áudio até o final. Peço para que Deus abençoe a sua vida, transforme cada vez mais. No nome de Jesus. Amém? Obrigada, amado. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus restaure a sua vida. Que Deus faça as grandes coisas na sua vida. No nome de Jesus. A paz do Senhor.